Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 17 de junho de 2023. Graças a Deus estamos aqui, né? Vivos, em vigilância, oração, né? Meditação, obediência à palavra, procurando nos aperfeiçoar, né? E seguindo aí o caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra, né? E a põem em prática, né? E caminhando em direção a Jerusalém Celestial, na esperança de sermos arrebatados, né? Junto com todos aqueles que seguiram este caminho, este mesmo caminho, caminho esse traçado pelo próprio Altíssimo, pelo seu Filho Jesus Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos, e pela igreja, né, de todos os tempos, a eclésia, né, os chamados para fora, né, para darem testemunho, né, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, da redenção, né, testemunho da redenção, da criação, né, testemunho da igreja, testemunho do milênio, né, do evangelho, e amém, e graças a Deus. Irmãos, continuando aí com a história, né, do cristianismo, no século XX, nós vimos aí que o século XX, ele, né, teve aí as suas teorias, né, que nós estamos chamando aí, que é sinônimo de teologia, de filosofia, mais ou menos, né. Vimos aí que apareceu a teoria liberal, né, o cristianismo, ele adotou, né, essa filosofia do liberalismo, né, conforme nós vimos no vídeo anterior. Só recordando aí, né, essa teoria liberal, né, ela a teologia, né, teologia liberal, ou teoria liberal, ela é praticamente protestante, né, porque no catolicismo tem tem a sua companheira, né, que é chamado também de de teologia moderna, né, ou teoria moderna, né. E tem mais ou menos o mesmo sentido do protestantismo, né? Nós vimos aí que no protestantismo o liberalismo, né, fez com que o cristianismo abraçasse aí as suas teorias, né? Que o Deus, ele é imanente, eles abraçaram a crítica bíblica, né, sobre todos os aspectos, e aí colocaram lá suas teorias. Aí no caso do catolicismo, essa teologia liberal, ela é chamada de teologia moderna, conforme que a gente já viu. E ela defende o quê? Mais ou menos a mesma coisa que a teologia protestante. Ela defende a evolução da doutrina, olha, presta atenção, a evolução da doutrina através dos tempos. Então ela abraçou a teoria da evolução também. Tudo está em evolução. Então a doutrina também está em evolução. Ou seja, o que significa isso? Que a verdade, ela não é imutável. Ou a palavra, né, de Deus não é imutável, ela pode mudar, né? Então diz o quê? Que Cristo não ensinou um corpo doutrinário, certo? Válido para todos os tempos e para todas as gerações. Não. Ele criou um movimento religioso, né, para ser adaptado aos diversos tempos da história e às diversas gerações. Está vendo aí? Então, o que a teoria fez, né? Tanto no protestantismo como no catolicismo, a ideia é essa aí, do liberalismo, né? Ou seja, a verdade, ela não é eterna, né? Certo?
A verdade ela varia, né, digamos assim, de acordo com os tempos, né, e de acordo com as gerações e os locais, né? Varia no tempo, na geração e no local, né? Quer dizer, o Evangelho ele vai ser diferente lá na China, vai ser diferente nos Estados Unidos, vai ser diferente no Brasil e assim por diante. Ou melhor, a verdade, né? O Evangelho da verdade. Então, o que aconteceu? Defendendo aí essa teoria, aí apareceram as guerras, os morticínios, né? E toda aquela confusão da Revolução Russa, da Primeira Guerra, do nazifascismo, né? E isso aí fez com que as pessoas, né, desacreditassem de tudo, né? Olha como é que pode, rapaz, o cristianismo está apoiando essas coisas, porque na verdade teve muita gente do cristianismo que apoiou as guerras, né? Se embrenhou pelas guerras, né? Certo? Abençoou as armas, as bombas, né? Certo? E teve gente que até pregou, né, a guerra contra os seus inimigos, né? Que foram eleitos exatamente seus inimigos. Teve gente que apoiou o nazifascismo, teve gente que apoiou o comunismo, enfim. Então isso aí criou o quê? Criou uma confusão, criou um descrédito, né? Criou uma desconfiança, e aí arrumaram outra teoria, né? Para poder exatamente, né, não perder o costume, digamos assim. E a teoria que eles inventaram foi a teoria do existencialismo, né? A filosofia, né? A teologia, né? Que significa o quê? O que que ele prega? Ele prega o salto de fé, né? O cristão ele tem que ter um salto de fé. O que é isso? O salto de fé é o seguinte, que o homem que é ético, né? O homem que obedece leis, o homem ético é aquele que obedece normas, né? Certo? Então esse homem ético, que era o do liberalismo e o anterior ao liberalismo, né? Certo? Ele tem que dar um salto, né, de fé, um salto da fé, para o homem religioso. Então, o homem ético, né, tem que saltar para o homem religioso. Aí o que significa isso? Porque o homem ético, ele executa normas, né, tarefas, né, atividades, é isso? Que são cíclicas, né? E foram considerados coisas inúteis, né? Inúteis. Para quê? Para que você vai obedecer à lei? Para que você vai obedecer ao Evangelho? Se é tudo repetitivo, né? E a verdade também é repetitiva. Então, isso são coisas inúteis, porque por causa da repetição, né? E então ele vai fazendo essas coisas, vai tomando consciência do salto de fé, até que ele recebe uma revelação, né? Certo? E se torna um homem religioso, né? E aí ele é transportado para um mundo paralelo. Ó, presta atenção, mundo paralelo, certo? Então ele sai, né, da obediência, digamos, à palavra verdade, né? Aí de tanto ele repetir exatamente a obediência a esses mandamentos, ele dá um salto, né, de qualidade, digamos assim, um salto para o homem religioso através de uma revelação que ele recebe. E aí ele vai se tornar, então, um homem religioso que vai pular deste mundo para um mundo paralelo, né? Ou seja, ele vai sair do mundo material e vai para o mundo espiritual. Deve ser isso, né? Coisa desse tipo aí. Então nós estamos vendo aí que era uma teoria, né? E esse existencialismo, ele diz o quê? O importante é eu viver o aqui e agora, não me interessa o passado e nem o futuro. Não existe para mim o passado e nem existe o futuro. O que existe para mim agora é o presente. Eu vou viver o presente e fazer o que eu quero, o que eu desejo, né, e o que o meu coração está pedindo, e vamos em frente, graças a Deus.
E amanhã a gente continua aqui, se Deus quiser, e paz seja com todos nós durante esse dia.